Bom, agora nós vamos fazer a relação entre os parâmetros A e B da equação de Van der Waals com os parâmetros críticos. Eu dei uma adiantada aqui na álgebra para não gastar muito tempo da nossa aula com deduções algébricas elementares. Então aqui em cima você está vendo a equação de Van der Waals. Equação de Van der Waals aqui, joia, né? Equação de Van der Waals. Efetuando os parênteses aqui, essa equação resulta nisso aqui. Então é uma álgebrazinha bem simplesinha. Aí eu pego essa equação aqui e multiplico por volume molar ao quadrado e divido pela pressão. Resulta nessa equação, que depois reordenando, resulta numa equação de terceiro grau. De fato, essa equação tem 3 raízes, e se você tiver nessa temperatura, essa isoterma aqui, essa linha cheia em preto, digamos que seja a temperatura TE, e você tem essa pressão aqui PE. Se você resolver essa equação para essa temperatura e para essa pressão, as 3 raízes vão ser esses 3 pontos aqui. Então, a equação cúbica, obviamente, tem 3 raízes, substituindo a temperatura por TE, por essa temperatura dessa isoterma, e a pressão por essa pressão aqui, que corresponde à pressão de vapor do líquido nessa temperatura, você vai ter as 3 raízes caindo aqui, aqui e aqui. Então a equação tem, de fato, 3 raízes, que você poderia chamar assim de volume molar linha, volume molar 2 linhas, volume molar 3 linhas. De tal forma que você poderia reescrever a equação de terceiro grau em termos de suas 3 raízes. Então, matematicamente, é lícito você escrever isso aqui: volume molar menos volume molar linha, que multiplica por volume molar menos volume molar 2 linhas, que multiplica por volume molar menos volume molar 3 linhas, igual a 0. Então, lembra, se você tem a temperatura TE e coloca a pressão PE, você tem 3 raízes, as 3 raízes caindo aqui nesse domínio onde você tem o equilíbrio líquido-vapor, esses 3 pontos. Obviamente, quando a temperatura vai aumentando, esses pontos vão aproximando. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma figura que ilustre isso. Incrivelmente, eu não tenho essa figura aqui. Mas aumentando a temperatura eu teria alguma coisa desse tipo aqui, ó, diminuindo a região de 2 fases até chegar num ponto em que as 3 raízes fossem iguais. Esse seria o ponto crítico. Então, no ponto crítico, volume molar linha é igual a volume molar 2 linhas, que é igual a volume molar 3 linhas, que seria o volume molar na temperatura crítica, no ponto crítico, de tal forma que essa equação de terceiro grau resultaria em volume molar menos o volume molar no ponto crítico elevado ao cubo igual a 0. Você pode muito bem efetuar o que está entre parênteses aqui, e você teria essa equação aqui: volume molar no ponto volume molar, desculpe, ao cubo menos 3 volume molar no ponto crítico, que multiplica volume molar ao quadrado. Veja que a variável é volume molar no ponto crítico é uma constante, mais 2 vezes volume molar no ponto crítico ao quadrado, volume molar menos volume molar no ponto crítico ao cubo igual a 0. Vou chamar essa equação aqui de... essa equação aqui de cima eu poderia chamar de beta. Veja que essa primeira equação aqui eu chamei de alfa, e essa equação aqui eu chamo de beta linha. Eu poderia pegar essa equação aqui de cima e colocar aqui e substituir pelos parâmetros críticos, transformando ela na equação que eu vou chamar de beta alfa linha. Então essa equação ficaria assim: volume molar ao cubo
menos B mais R. Agora a temperatura, eu coloco a temperatura crítica. E a pressão, eu coloco pressão crítica. Volume molar ao quadrado mais A sobre pressão crítica, volume molar, menos A, que multiplica B sobre pressão crítica, igual a zero. Então essa aqui é a minha equação alfa'. De fato, a equação alfa' é igual à equação beta', de tal forma que eu posso comparar os termos dessa equação. Por exemplo, olha, menos 3 volume molar crítico está multiplicando o volume molar ao quadrado, tá vendo aqui? Isto é igual a isto aqui. Esse 2 volume molar crítico ao quadrado está multiplicando o volume molar. Isto é igual a isto aqui. Então eu vou colocar essas igualdades aqui embaixo, vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco nós vamos tirar conclusões sobre isso. Então eu resumi as igualdades aqui embaixo, lembrando que essa equação cúbica aqui é igual a essa, e eu posso, digamos assim, resolver essas equações aqui, essas três equações em termos dos parâmetros críticos. Então, resolvendo aqui para a pressão crítica vai ficar, então, pressão crítica vai ficar A, que é um parâmetro de Van der Waals, sobre 27P ao quadrado. Pressão crítica, né? O volume molar crítico vai ser igual a 3, que multiplica o parâmetro B. E a temperatura crítica vai ser igual a 8 sobre 27, 8A sobre 27B, que multiplica R. Na minha opinião, faz mais sentido você obter os parâmetros A e B em termos dos parâmetros críticos, ao invés de prever os parâmetros críticos em termos dos termos A e B. Então, você mede experimentalmente pressão crítica, volume molar crítico e temperatura crítica e acha os parâmetros A e B. Então, rearranjando as equações, vou ter aqui que B vai ser igual aproximadamente a 1/3 do volume molar crítico. O A, outro parâmetro da equação de Van der Waals, vai ser 3, que multiplica a pressão crítica, que multiplica o volume molar crítico ao quadrado. E você pode, inclusive, estimar o valor de R, constante universal dos gases, a partir dos parâmetros críticos. Fica, então, 8, pressão crítica, volume molar crítico, que divide isso por 3, temperatura crítica. Próxima aula nós vamos usar esse conhecimento do ponto de vista quantitativo. Nós vamos resolver problemas. Até lá.